Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Cristiano e esse é o canal Sagrada Imagem, onde eu vou compartilhar com vocês a minha coleção de imagens de santos católicos e principalmente dissertar e falar um pouco da história sobre a imagem do santo ao qual ela está sendo representada, do santo que está sendo representado. Hoje, eu vou falar de um santo muito venerado pela Igreja Católica. Para ter uma ideia, 16 papas já levaram o nome desse santo. Vou falar sobre São Bento. Esta imagem é a precursora para mim iniciar a minha coleção de santos. Eu e minha esposa fomos assistir uma missa em São Bento, Sapucaí. Ela fica aqui na Serra da Mantiqueira, do estado de São Paulo. Depois da missa, a gente foi passear e a gente entrou numa casa de artesanato, onde eu vi essa imagem, achei ela muito bonita e comprei. Aqui começou a história da minha coleção. Eu tenho duas imagens de São Bento. Esta que é em resina e esta que é em gesso. Porém, essa é de longe a mais rara e a mais antiga que eu possuo. Quem me deu essa imagem foi minha mãe e ela pertenceu à minha tataravó. No primeiro episódio eu falo sobre Nossa Senhora Aparecida e eu foco muito na sua restauração depois do atentado. Aqui, lógico, que a pessoa não teve nenhum intuito de restaurar. Na verdade, tem um lascado, apesar da idade, ela está bem conservada, mas tem um lascado grande aqui, onde a pessoa usa uma tinta verde para poder esconder o gesso, o branco do gesso. Mas dá para ver que não é a tinta original da imagem, porque dá para ver que ela fica sobreposta à tinta preta, que é a original. E eu não sei por que pintaram o curvo de branco. Bom, São Bento, ele nasceu em Núrcia, na Itália, em 480. Ele faz parte de um seleto grupo onde há mais de um santo na mesma família. Ele é irmão gêmeo de Santa Escolástica. Nós vamos falar dela aqui no nosso canal, nos próximos episódios. São Bento ele foi enviado com 13 anos para estudar em Roma. Seus pais o enviaram para lá. Desde criança, ele sempre foi muito dado à oração e à aversão à vida mundana. E lá ele ficou muito decepcionado, porque pela cultura e a vida desregrada que a cidade levava naquela época. Então ele decidiu se retirar para uma vida eremita. E ele escolheu a região de Subiaco. Ele foi lá viver numa gruta, numa caverna, e encontrou um eremita mais velho chamado Romano, que foi essencial para o começo da vida espiritual de São Bento e para a sua vida eremita. Romano, ele provia São Bento de alimento e para necessidades básicas para ele poder sobreviver naquela gruta. As suas santidades atraiu vários seguidores. Ele fundou vários mosteiros e o mais famoso deles é o mosteiro de Monte Cassino, onde ele escreveu a regra de São Bento, que é seguida pelos beneditinos e outras ordens religiosas. São Bento ele morreu em 547. Foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. Ele é reconhecido como o pai do monarquismo ocidental, patrono da Europa, protetor contra os males espirituais, inveja, feitiços. Tanto é que ele é um santo exorcista. São Bento, a imagem de São Bento é muito rica em símbolos, né, que conta a sua história, em especial as suas milagrosas vitórias que ele teve sobre conspirações contra a sua vida, para tirar a sua vida. A primeira dela foi o envenenamento através do vinho. São Bento foi convidado para ser abade no mosteiro de Vicavaro. E São Bento sempre foi muito disciplinado e ele foi impor sua disciplina como abade naquele mosteiro. E os monges começaram a se rebelar e decidiram então assassinar São Bento através de envenenamento, onde eles colocaram o veneno dentro de um cálice. Ao fazer o sinal da cruz sobre o cálice, a taça se partiu. Saiu uma serpente e a taça se partiu. O cálice quebrado, ele representa sua vitória sobre a inveja e o veneno, graças ao poder da oração e o sinal da cruz. A outra tentativa de assassinato de São Bento foi através do pão. Havia um sacerdote invejoso chamado Florencio. Ele tinha muita inveja de São Bento. E ele enviou
um pão como presente para São Bento com veneno. São Bento ele teve uma revelação divina, aonde ele foi avisado que aquele pão estava envenenado. Então tinha um corvo que sempre vinha comer na mão de São Bento. E ele pediu para o corvo que pegasse o pão e levasse ele para longe, para que ninguém tivesse mais contato com aquele pão. Depois disso, São Bento ficou decepcionado, decidiu ir embora. E o Florencio subiu para ver no terraço a partida de São Bento. E o terraço desabou e Florencio morreu. Um monge chamado Mauro saiu e foi avisar São Bento que ele podia retornar porque Florencio, seu inimigo, havia morrido. São Bento ele chorou muito pela morte de Florencio e também pela alegria que o monge transmitiu a notícia para ele, pela morte, sentindo uma certa alegria pela morte de Florencio. Os símbolos da imagem de São Bento, ele é simbolizado o corvo. O corvo é a proteção divina e a vigilância de Deus. O manto, o hábito preto, representa a ordem dos beneditinos. O livro representa a ordem que São Bento escreveu, que o lema era ora et labora, que em português é oração e trabalho. O cajado, que representa a autoridade espiritual e como abade e guia. E algumas imagens, a minha não tem. Tem o cálice, que foi a primeira tentativa de assassinato de São Bento, onde o cálice se parte. São Bento, ele tem uma oração muito poderosa e a medalha. A medalha eu vou deixar para fazer um outro episódio, porque só a medalha já dá um episódio aqui no canal. A oração de São Bento, a primeira vez que eu tive contato com ela foi através da minha esposa, quando a gente namorava. Ela me deu tipo um pergaminho feito de um papel marrom, muito bonito, queimado as bordas, tudo. Eu tenho até hoje essa oração. E ali eu tive a primeira vez o contato com a oração de São Bento, que é uma oração libertadora. Então, para a gente poder encerrar esse episódio, eu vou convidar todos vocês para a gente poder fazer essa oração, a oração de São Bento. Tudo bem? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselha coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, para que possa chegar a mais pessoas que queiram e gostem de saber um pouco mais sobre a nossa religião cristã católica. Amém? Fico com Deus e até a próxima.